Meu nome é Polina, tenho 32 anos, e um telefonema mudou completamente minha vida. Era minha tia Lida. Não nos falávamos há alguns meses, embora já tivéssemos sido muito próximas. Polininha querida, a voz dela soava preocupada. Preciso conversar com você. Ontem à noite sonhei algo terrível com seus pais. Eu sei que vocês não se falam há anos, mas será que não vale a pena tentar reatar? Afinal, é sangue do seu sangue. Suspirei fundo. Tia Lida era a única da família com quem eu ainda mantinha contato. Ela sabia de toda a história, porque, 10 anos atrás, cortei relações com meus pais, meu irmão e minha irmã. Tia, não acho que seja uma boa ideia. Só pensa nisso, querida. O Dia das Mães está chegando, é no último domingo de novembro. Talvez seja o momento certo. Vontade eu não tinha nenhuma. Mas, por ela, considerei. Sempre me tratou com humanidade. Se isso a deixasse em paz, por que não tentar? Para entender, precisamos voltar 10 anos. Eu tinha 22, recém-formada em Finanças e Investimentos na Universidade Financeira do Governo da Rússia. Trabalhava como analista numa gestora da Bolsa de Moscou e alugava um pequeno apartamento em Mitino, tentando construir carreira do zero. Então, minha avó, mãe do meu pai, faleceu. Ela sempre foi a única que me tratava bem. No testamento, deixou a casa para os 3 filhos, entre eles meu pai, Oleg. Eles venderam e dividiram o dinheiro. Mas o mais surpreendente foi que cada um dos 5 netos recebeu 500 mil rublos, meu irmão Machim, minha irmã Ksenia, eu, e os primos Yarosla e Irina. Tudo justo, tudo igual. Ou pelo menos parecia. 3 dias depois, minha mãe ligou. Polina, venha jantar hoje. A família toda vai estar. Cheguei ao apartamento dos meus pais, no 14º andar de um prédio comum em Kinki. Machim e Ksenia já estavam na cozinha, sérios. Eu deveria ter percebido a armadilha. Sente-se, Polina. Disse minha mãe, colocando o chá na minha frente. Precisamos discutir algo importante. Sua irmã vai se casar em 4 meses. Que ótimo, parabéns, Ksenia. Ela mal sorriu. Obrigada. Mas tem um problema, casamento é caro. Minha mãe se intrometeu. Achamos que você deve dar a sua parte da herança para sua irmã gastar no casamento. Fiquei muda por alguns segundos. O quê? Desculpem, mas a avó deixou esse dinheiro para mim. Não seja mesquinha, disse meu pai. Na família, é assim, um ajuda o outro. Mas o Machim também recebeu. E os primos? Por que só eu tenho que dar minha parte? Porque a Ksenia precisa mais, cortou minha mãe. Levantei-me da mesa. Não, não vou dar. Esse dinheiro é meu, e vou investir no meu futuro. O rosto da minha irmã ficou vermelho de raiva. Que egoísta. Se não me der o dinheiro, não será convidada para o casamento. Combinado, não precisava me chantagear. Então meu pai explodiu. Fora da minha casa. Egoísta, mesquinha. Que você nunca mais pise aqui. A partir de hoje, não tenho mais filha. Eu fiquei em choque. Já sabia que meus pais sempre trataram melhor o Machim e a Ksenia, mas aquilo passava de todos os limites. Vocês estão falando sério? Absolutamente, respondeu minha mãe. Não volte até mudar de ideia. Saí sem me despedir. Estava magoada e com raiva, mas não ia ceder às exigências absurdas deles. E realmente não era blefe. Depois daquele jantar, ninguém mais me ligou. Esperei semanas, acreditando que alguém pediria desculpas ou ao menos tentaria conversar. Mas o telefone ficou mudo. Eu ainda tentei reatar. Mandava mensagens de aniversário pelo WhatsApp para meus pais, irmão e irmã. Silêncio total. Depois de alguns meses de indiferença, desisti. Enquanto isso, investi aqueles 500 mil rublos no medtech startup que estava engatinhando uma plataforma de telemedicina com ferramentas de diagnóstico. Estudei a fundo o plano de negócios e confiei na equipe.
5 anos depois, a empresa abriu capital na Bolsa de Moscou. Minhas ações já valiam uns 7,5 milhões de rublos. Não parei aí. Reinvesti parte do lucro em uma empresa russa de tecnologia, focada em inteligência artificial, redes neurais, visão computacional e processamento de linguagem natural. Continuei no meu emprego numa gestora de investimentos, mas ao mesmo tempo construía meu próprio portfólio. Mais 5 anos e meu patrimônio já chegava a 35 milhões de rublos, contas em corretoras, títulos de dívida, ativos em moeda estrangeira e participação em projetos promissores. Tudo rodava como uma engrenagem bem ajustada. E durante todos esses anos, minha família não soube de nada. Haviam me apagado da vida deles. Não faziam ideia do que eu fazia ou de como eu estava. Até que veio a ligação da tia Lida. Faltavam 2 semanas para o Dia das Mães. Resolvi, por que não tentar? 10 anos já não eram tempo suficiente para esfriar a mágoa? Comprei um buquê de crisântemos e lírios brancos numa floricultura sofisticada e fui até o prédio em Quinqui, onde passei a infância. Nada havia mudado, a pintura descascada, as paredes rabiscadas. Subi até o 14º andar e bati na porta. Minha mãe atendeu. Em seu rosto, uma sequência de emoções, surpresa, confusão e, por fim, irritação. O que você está fazendo aqui? Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Estendi o buquê. Só queria conversar, talvez a gente pudesse tentar se reconciliar. Ela não pegou as flores. Atrás dela estavam meu pai, Machin e Ksenia com o marido. Minha irmã tinha 2 filhos no colo que eu nunca tinha visto. Tentei dar um passo para dentro. Posso entrar? Minha mãe bloqueou a passagem. Você não tem lugar aqui. Entendeu? Vai embora. E bateu a porta na minha cara. Fiquei parada no corredor, com o buquê nas mãos, me sentindo uma idiota por acreditar que 10 anos seriam suficientes para, pelo menos, aprenderem um mínimo de educação. De volta em casa, liguei para a tia Lida. E então, querida, como foi? Conversaram. Ela nem me deixou passar da porta. Só bateu na minha cara. Oh, Polininha, sinto tanto. Mas se eles te tratam assim, talvez não valha mais a pena tentar. Não vou mais tentar. Tia Lida, chega de bater cabeça contra a parede. Pensei comigo. Mas aquela última rejeição acabou me empurrando para uma decisão que já amadurecia há muito tempo. Eu tinha quase 40 milhões aplicados e ainda morava de aluguel. Sim, era um bom apartamento de 2 quartos dentro do anel viário de Moscou, mas ainda assim, aluguel. Estava mais do que na hora de comprar minha própria casa. Liguei para uma corretora e passei meus requisitos: um sobrado na região metropolitana de Moscou, no mínimo 3 quartos, terreno de pelo menos 1.000 metros quadrados e, indispensável, piscina. Nas semanas seguintes, rodamos pela Nova Riga e pelo distrito de Istra, visitando várias opções. Até que me apaixonei por uma casa moderna, em um condomínio fechado de padrão business class. Sala e cozinha integradas com ilha, suíte master com closet, 2 quartos de hóspedes, terreno de 1.200 metros quadrados, piscina aquecida ao ar livre e área gourmet. O preço era 42 milhões de rublos, mas conseguimos negociar para 40, e propus pagamento à vista, via carta de crédito. O vendedor aceitou na hora. 3 semanas depois, a escritura estava registrada e eu, finalmente, dona da minha casa. O dia da mudança foi corrido, mas cheio de alegria. Durante anos, fui juntando móveis e peças de decoração esperando o lugar certo, poltronas de design, luminárias autorais, quadros de artistas contemporâneos. Tudo encontrou, enfim, o espaço ideal. Corri para ligar para a tia Lida, querendo dividir a notícia. Polininha, estou tão feliz por você. Tenho muito orgulho. Obrigada. Estou pensando em fazer um open house. Você vem conhecer? Com prazer. Posso contar aos outros parentes? Eles vão querer ver o que você conquistou. Claro, chame quem quiser, só, por favor, sem meus pais, o Machin e a Ksenia.
Não quero vê-los. Marcamos a festa para março, exatamente 4 meses depois daquele encontro terrível no Dia das Mães. Convidei colegas da gestora de investimentos, amigos da época da faculdade de finanças e alguns primos. No dia, a casa encheu-se de gente. A sensação era indescritível, ter meu próprio espaço e compartilhá-lo com quem realmente me valorizava. Meus primos por parte de pai, os mesmos que também haviam herdado os 500 mil da vovó, andavam pela casa de queixo caído. Polina, isso aqui é de outro mundo. Disse Yaroslav, sem esconder o encanto. Eu nunca teria imaginado. Achava que você só estava se virando por aí. Obrigada. Trabalhei muito e investi com sabedoria. Minha prima Irina me puxou de canto. Posso te perguntar uma coisa? Seus pais sempre diziam que você tinha problemas com bebida e jogo. Que era por isso que a família não falava com você. Quase engasguei com o champanhe. O quê? Você está falando sério? Urrum. Eles repetiram isso por anos. A Polina se perdeu, gasta tudo em apostas. Fiquei em choque. Meus pais haviam inventado toda uma história para justificar o corte de relações. Irina, eu pareço uma alcoólatra ou viciada em jogo? Ela olhou ao redor, a casa com design sofisticado, eu em um vestido de estilista russo, saudável e bem-sucedida. Claro que não. Então, o que realmente aconteceu? É uma longa história. Digamos que a gente divergiu em relação a dinheiro. Só isso. Não quis estragar a noite com discussões antigas. A festa foi um sucesso, todos se divertiram de verdade. Estávamos assando churrasco na área da piscina, comentando sobre a decoração da casa. A cozinha era impecável. O buffet tinha sido contratado de um renomado chefe de Moscou. Os convidados não economizavam nos elogios ao meu novo lar. Eu estava feliz por ter cortado os laços com parentes tóxicos e construído minha própria vida. De repente, começaram a bater na porta com tanta força que as paredes tremeram. Abri e lá estava toda a minha família, minha mãe, meu pai, o Machim e a Ksenia. Os olhos deles brilhavam de uma fúria justa. Que palhaçada é essa? Minha mãe empurrou-se para dentro do hall. Por que não fomos convidados para o open house? Por que no Dia das Mães você nem me deixou passar da porta e bateu a cara na minha frente? Lembra? Meu pai olhava ao redor, arregalado. De onde você tirou dinheiro para uma casa dessas? Não é da sua conta, pai. Minha mãe não se conteve. Você mentiu para nós todos esses anos. Se fez de pobre, mas estava cheia da grana. Só ricos podem ter uma casa assim. A festa congelou. Todos assistiam ao show que meus parentes estavam armando. O tamanho da minha conta não é problema de vocês. Saiam da minha casa. Respondi firme. Mas minha mãe ainda não tinha acabado. Ao ver meus primos Yaroslav e Irina, correu até eles. Vocês precisam fazê-la cair em si. A Polina fugiu de casa e nos virou as costas sem motivo nenhum. Ela sempre foi uma egoísta. Eles ficaram sem reação, claramente desconfortáveis. Repito pela última vez, saiam da minha casa. Ou chamo a polícia, 112. Depois que foram embora, virei-me para os convidados com um largo sorriso. Desculpem pelo espetáculo, pessoal. Vamos continuar a festa. A maioria caiu na risada, o clima foi relaxando. Mas percebi no olhar de alguns parentes perguntas não ditas. Não queria entrar em explicações naquele momento, então me concentrei em ser anfitriã. Mais tarde, quando todos já tinham ido, sentei na sala e digeri o que tinha acontecido. 10 anos meus pais espalharam que eu tinha virado alcoólatra e torrado tudo em apostas. Me pintaram como uma fracassada só para justificar o corte de laços. Mas bastou verem minha casa, perceberem que eu estava bem de vida, e já quiseram voltar para minha vida. Não era amor. Nunca tinha sido. Sempre foi só sobre dinheiro. Na manhã seguinte, meu telefone não parava. Não atendi, mas as mensagens não cessavam.
Da minha mãe, no WhatsApp. Sabemos que agora você é uma investidora de sucesso. Tem obrigação de compartilhar com a família. Da minha irmã mais velha. Estou sufocada com a hipoteca no Serban. Você precisa me ajudar com as parcelas. Do meu irmão. Minha Lada Granta está caindo aos pedaços, minha esposa está grávida. Preciso de dinheiro para outro carro. Li toda aquela baboseira e só balancei a cabeça. 10 anos em silêncio absoluto, e agora, ao descobrirem sobre meu dinheiro, apareceram de mão estendida. Bloqueei todos, sem responder a uma única mensagem. Uma semana depois, tia Lida me ligou. Polina, seus pais não param de me ligar. Tentam chegar até você por mim. E o que a senhora disse? Que a chance deles foi quando você apareceu no Dia das Mães com um buquê. Eles desperdiçaram. E ainda acrescentei, só se interessaram agora, depois que souberam do seu dinheiro. Acertou em cheio, tia. Tenho orgulho de mim mesma. Querida, não ceda. Você merece coisa melhor. Eu achei que, depois do bloqueio, tudo ia acabar. Que nada. Eles não pretendiam desistir. Algumas semanas depois, quando voltei do trabalho, vi um velho Hyundai Solaris parado no portão. Meus pais estavam dentro, de tocaia. Assim que estacionei, saltaram do carro. Polina, precisamos conversar, começou meu pai. Não, não precisamos. Bloqueei seus números por um motivo. Mas, filhinha. Minha mãe afinou a voz. Somos família. Vamos resolver isso como gente. Nós deixamos de ser família há 10 anos, quando vocês me expulsaram por eu não entregar minha herança à minha irmã. Isso foi há muito tempo, tentou amenizar meu pai. Todos estavam de cabeça quente. Não. Vocês disseram exatamente o que pensavam. E a única razão de estarem aqui agora é porque descobriram sobre o meu dinheiro. O falso sorriso da minha mãe sumiu na hora. E daí? Você tem obrigação de ajudar a família. É assim que funciona. Ah, é? Onde estava essa solidariedade quando eu estava começando minha carreira? Onde estava quando apareci no Dia das Mães e vocês fecharam a porta na minha cara? Eles ficaram sem resposta. Saiam da minha propriedade, ou vou registrar ocorrência por invasão de domicílio. Foram embora, mas eu sabia que não era o fim. E não era mesmo. Uma semana depois, me esperaram na saída do trabalho. Eu caminhava até o carro no estacionamento do Business Center no anel viário, quando vi o grupo inteiro surgir de trás de uma coluna. Polina, espera! Gritou Machim. Virei-me e vi, mãe, pai, irmão e irmã vindo em fila. Vocês perderam a noção? Isso já é perseguição. Só queremos conversar, disse Xiuxa, com cara de vítima. 5 minutos. Vocês tiveram 10 anos para conversar. Escolheram o silêncio. Agora é a minha vez de ficar em silêncio. Nós erramos. Murmurou minha mãe. Nos perdoa. E pedem perdão pelo quê, exatamente? Por terem me expulsado? Por 10 anos de desprezo? Pelas mentiras de que eu era alcoólatra e jogadora? Ou só porque não sabiam que eu tinha dinheiro? Todos abaixaram os olhos. Soubemos dos seus investimentos. Meu pai tentou mudar de tática. Parabéns, você se deu bem. Sem a ajuda de vocês, repararam? Olha, Polina. Machim tentou me sensibilizar. O passado foi complicado, mas ainda somos família. Famílias perdoam. Famílias também apoiam umas às outras. Não inventam calúnias. Vocês são estranhos para mim. Por favor. Choramingou minha irmã. Estou com problemas na hipoteca. Se pudesse me ajudar um pouco. Finalmente chegamos no ponto. Vamos lembrar, você não me convidou para o seu casamento porque eu não te dei dinheiro. Me evitou por 10 anos. Espalhou que eu era uma viciada. E agora quer ajuda na hipoteca? Eu era jovem, tola,
Mas mudei, disse ela. Continua igual. Só que agora precisa de dinheiro, respondi e segui até meu carro. Se continuarem atrás de mim, entro na justiça. Ordem de restrição, processo por perseguição. Isso já passou de todos os limites. Finalmente entenderam. Nunca mais apareceram em casa nem no trabalho. Mas a sensação ruim ficou. Revivi toda a dor e a raiva de novo. Levei algumas semanas para me recompor, mas havia também boas notícias. Fora o drama familiar, minha vida ia muito bem. Meu portfólio crescia, e eu comecei a namorar o Alexei, que trabalhava com Ti. Nós nos conhecemos por meio de amigos em comum. Quando contei sobre a situação com minha família, ele me apoiou totalmente. Você não deve nada a eles, disse ele. O fato de serem seus parentes não lhes dá o direito de te humilhar e depois exigir ajuda financeira. Às vezes eu me perguntava se não tinha sido dura demais. Polina, eles te expulsaram da família por causa de dinheiro. Ignoraram você por 10 anos, espalharam mentiras, e agora querem voltar só por causa do seu sucesso. Você não está sendo cruel, está apenas se defendendo de gente tóxica. Ele estava certo. Eu havia construído uma vida boa sem eles e não deixaria que a destruíssem. Passei a organizar jantares e festas em casa. A tia Lida sempre vinha com alguns parentes. Fazíamos churrasco na beira da piscina ou nos reuníamos ao redor da mesa da sala. Era maravilhoso ter relações familiares de verdade, saudáveis. Numa dessas reuniões, meu primo Yaroslav tocou no assunto que eu sempre evitava. Polina, posso te perguntar uma coisa? O que realmente aconteceu entre você e seus pais? Essa história de alcoolismo e jogo é claramente inventada. Decidi que era hora de contar a verdade. Expliquei tudo, a história da herança, como eles queriam que eu entregasse meus 500 mil para Ksiusha casar, e como me expulsaram quando me recusei. Sério? Irina ficou em choque. Por causa disso eles cortaram laços com você? Exatamente. E agora querem voltar só porque descobriram sobre meus investimentos. Isso é absurdo. Yaroslav balançou a cabeça. Sinto muito pelo que você passou. Está tudo bem. Eu sou mais feliz sem eles. E era pura verdade. Casa linda, carreira em ascensão, um relacionamento incrível com o Alexei e pessoas ao meu redor que realmente se importavam comigo. Meses depois, tia Lida me ligou com novidades sobre meus pais. Eles estão perguntando por aí seu novo número. Claro que eu não dei. Fez bem. Quem sabe finalmente entendam o recado. Parece que sim. Já faz semanas que não ouvimos falar deles. E quanto às finanças deles? Estão em dificuldade? Que nada. Seu pai continua trabalhando, moram no mesmo apartamento. Não estão passando necessidade. É só ganância. Isso só confirmou minhas suspeitas. Não queriam ajuda, queriam abocanhar uma parte do meu sucesso. Não havia motivo para eu me sentir culpada. Eles fizeram a escolha deles há 10 anos, e eu fiz a minha. Agora que lidem com as consequências. E para mim, sinceramente, as coisas nunca estiveram melhores. Já se passaram 2 anos desde que meus pais desistiram de me perseguir e foram os melhores anos da minha vida. Meu portfólio de investimentos passou dos 50 milhões de rublos, ganhei outra promoção no trabalho, e eu e o Lyosha fomos morar juntos e até pensamos em noivar. Minha casa virou um ponto de encontro, todo mês tem jantares, churrascos de verão na piscina. A tia Lida é presença constante, junto com meus primos e outros parentes que se tornaram minha verdadeira família. Numa dessas festas, Yaroslav me puxou de lado. Polina, preciso te contar uma coisa. Seus pais andaram me perguntando sobre suas recepções. Como assim? Alguém contou a eles que você organiza grandes encontros. Queriam saber se eu poderia convidá-los. Eu dei um meio sorriso. Yaroslav respondeu a eles. Não tenho esse direito. Se querem ir, que peçam diretamente para Polina. E o que eles disseram? Nada.
Acho que eles já sabem qual seria a minha resposta. E é isso mesmo, depois de tudo que fizeram, é óbvio que eu nunca permitiria que voltassem só para aproveitar da minha casa e do meu sucesso. Alguns meses depois, uma notícia inesperada. Tia Lida me ligou com a voz preocupada. Polina, preciso te contar, seu pai teve um infarto. Meu coração apertou. Como ele está? Está estável no hospital? Sim, nada muito grave. Fiquei em silêncio por um minuto, tentando digerir a informação. Por mais que fosse meu pai, dentro de mim ainda havia uma ferida aberta. Polina, você está aí? Estou. Obrigada por me avisar. Vai visitá-lo? Eu hesitei. Uma parte de mim dizia, vá. Outra lembrava de tudo o que eles tinham feito comigo. Acho que não, tia Lida. Se eu realmente fosse importante para eles, já teriam me procurado há anos e não só por causa de dinheiro. Entendo, querida. Só achei que você precisava saber. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Estava prestes a recusar, mas algo me fez atender. Alô? Polina, é a mamãe. Devia ter desligado, mas não desliguei. O que você quer, mãe? Seu pai está no hospital. Achei que você deveria saber. A tia Lida já me contou. Você não vai visitá-lo? Ele é seu pai. Ele deixou de ser meu pai há 10 anos, quando me expulsou da família. Polina, por favor, ele perguntou de você. Duvido. Se quisesse me ver, teria feito isso há muito tempo. Nós erramos, mas ainda somos família. Isso pode ser sério. Vocês fizeram sua escolha. Eu vivo com as consequências da minha, agora vivam com as de vocês, respondi e desliguei. Pouco depois, Alexei me encontrou na cozinha, parada, olhando para o telefone. Está tudo bem? Perguntou, pegando minha mão. Contei sobre a ligação da minha mãe. E o que você está pensando? Não sei. Uma parte de mim acha que deveria ir, mas a outra lembra que eles só me procuram quando querem algo. E o que você realmente quer? Me proteger de mais dor. Eles nunca quiseram uma relação de verdade, só o meu dinheiro. Então confie na sua intuição. Logo meu pai melhorou, e a vida voltou ao normal. Eu não o visitei no hospital e não senti culpa. Entendi de vez que até com a família os laços só existem se houver reciprocidade. 6 meses depois, organizei uma grande festa para comemorar meus 35 anos. A casa estava cheia de amigos, colegas e parentes próximos. Tia Lida trouxe alguns familiares distantes que eu não via há anos. O clima era maravilhoso. No meio da festa, Irina se aproximou com uma expressão estranha. Polina, você não vai acreditar. O seu irmão Machin acabou de mandar mensagem. Que mensagem? Pediu para eu tirar fotos da festa e enviar para ele. Disse que os pais querem ver como você está. Balancei a cabeça. Até agora eles tentam me vigiar à distância. Respondi que, se querem saber como você está, que liguem direto para você. Ótima resposta, Irina. Mais tarde, quando os convidados foram embora, eu e Alexei estávamos guardando a louça quando ele perguntou aquilo que eu mesma me perguntava. Você nunca se arrependeu de ter cortado relações com eles? Pensei seriamente antes de responder. Não. Minha vida ficou muito melhor sem as manipulações e o drama deles. Mas eles ainda são sua família. Sangue não faz de alguém família. Família é amor, apoio e respeito. Olhei em volta para a casa e continuei. As pessoas que estiveram aqui hoje no meu aniversário, essa é a minha família de verdade. E era a mais pura verdade. Tia Lida, meus primos, meus amigos, Alexei. Pessoas que comemoravam minhas conquistas sem inveja. Eles me apoiam nos momentos difíceis, me amam do jeito que sou, e não pelo que eu posso oferecer. Minha família biológica fez a escolha dela há 10 anos, o dinheiro era mais importante do que qualquer laço.
Eu também fiz a minha escolha e foi graças a ela que hoje vivo uma vida feliz, bem-sucedida e em paz. Já se passaram 3 anos desde aquele escandaloso jantar de inauguração da casa. Meus pais nunca desistiram de tentar se infiltrar de volta na minha vida, mas em nenhum momento pediram desculpas, reconheceram seus erros ou mostraram interesse por mim como pessoa. O único interesse deles sempre foi no que poderiam arrancar de mim. Cansei de sentir culpa por me proteger de gente tóxica, mesmo que esses gente sejam parentes. Construí uma vida maravilhosa ao lado de quem realmente se importa, e não deixarei ninguém destruir isso. Hoje, minha casa é cheia de risadas, amor e relações verdadeiras. Minha carreira só cresce. Minha vida pessoal me traz felicidade. E, finalmente, encontrei a paz interior que tanto procurei.